Imagine um homem simples, um pastor de ovelhas, um cultivador de figueiras, alguém acostumado ao silêncio dos campos e ao ritmo lento da terra. Amós não tinha títulos, não era sacerdote, não era escriba, não tinha posição, influência, nem voz entre os grandes de sua época. Mas um dia que começou como qualquer outro, esse homem comum recebeu um chamado extraordinário: enfrentar reis, enfrentar sacerdotes, enfrentar um povo inteiro que já não queria ouvir a verdade. Esse é Amós, o profeta que saiu do anonimato de Tecoa para se tornar a voz que ninguém pediu, mas que todos precisavam ouvir. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. O homem de Tecoa. Amós nasceu em Tecoa, uma vila pequena no coração de Judá. Ao redor, campos que pareciam não ter fim, colinas douradas vibrando sob o calor do sol e figueiras que dançavam suavemente quando o vento soprava. Era uma vida comum, quase esquecida pelo mundo. Ali, ninguém imaginaria que um profeta estava crescendo, muito menos um profeta que mudaria a história. Amós era homem de trabalho, de mãos calejadas e passos firmes. Passava os dias guiando ovelhas pelas encostas, sempre atento ao som do vento, aos perigos, às mudanças do céu. Quando não estava no campo, dedicava-se aos sicomoros, figueiras que exigiam um cuidado delicado, quase artesanal. Era uma vida comum, sem glória, sem destaque. Mas dentro dele, algo estava sendo formado. Uma inquietação, uma sensibilidade profunda diante das injustiças que começavam a chegar até aquele vilarejo distante. Viajavam histórias sobre Samaria, histórias de riqueza absurda, festas sem fim, líderes que viviam no luxo, enquanto os pobres eram esmagados pela fome. E mesmo longe, aquilo queimava dentro dele. Aquele dia amanheceu como tantos outros. O céu ficando alaranjado, o canto tímido dos pássaros, as ovelhas caminhando devagar. Mas enquanto observava o rebanho, Amós sentiu algo diferente. Não era uma voz audível, mas uma presença que esmagava qualquer outra sensação. Um peso no coração, um calor que subia pela espinha, um vento que parecia trazer não ar, mas palavras. Deus estava chamando. E não era um chamado para consolar, era um chamado para confrontar. Um pastor de ovelhas seria enviado para denunciar um reino inteiro, para expor a corrupção, a exploração, a imoralidade, a religião vazia e a falsa espiritualidade que consumia Israel. Um homem simples, de uma vila pequena, contra reis que se vestiam de ouro. Humanamente, impossível. Mas quando Deus chama, até o mais improvável dos homens carrega uma autoridade que ninguém consegue ignorar. Amós deixou Tecoa, deixou as colinas, deixou o silêncio do campo. Com seu cajado, poucas provisões e a certeza absoluta de que obedecia ao Altíssimo, ele caminhou rumo ao norte. A cada passo, relatos chegavam mais claros. Israel era próspero, muito próspero. As cidades brilhavam com palácios caros, mercados repletos, festas luxuosas. Mas nos becos, os pobres gemiam sobre fardos impossíveis. A justiça que deveria ser reta era desigual, comprada, manipulada.
A religião, que deveria ser verdadeira, era um espetáculo. Cantos bonitos, festas extravagantes, mas corações vazios. Quando Amós chegou em Samaria, ficou evidente: o reino estava podre por dentro. Ele não era sacerdote, não tinha púlpito, não tinha título, não tinha aprovação de ninguém. Mas quando começou a falar, foi como se o próprio céu rugisse. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir sua voz. As pessoas pararam, algumas por curiosidade, outras por espanto. Quem era aquele homem com roupas de pastor, falando com tanta autoridade? Amós começou anunciando julgamentos sobre as nações vizinhas, e o povo, inicialmente, ouviu com satisfação. Mas então, como um trovão mudando de direção, ele apontou para Israel. Com voz firme e olhar cortante, Amós declarou: vocês esmagam os pobres. Vocês transformam a justiça em mercadoria. Vocês vivem em casas luxuosas, construídas com a miséria de outros. As palavras eram afiadas, diretas, indiscutíveis. Ele descreveu festas religiosas cheias de música, mas vazias de arrependimento. Altares lotados, mas corações frios. O povo se aproximava de Deus com ofertas, mas se afastava dele com atitudes. Amós expôs tudo, e expor é doloroso. Cada frase atravessava o ar como uma lâmina que corta, mas revela o que estava escondido. A verdade não era só dura, era inaceitável para quem havia se acostumado ao pecado. Amós falou ao povo, aos líderes, aos sacerdotes, aos ricos, aos poderosos. Falou com coragem, falou com lágrimas, falou com autoridade divina. Mas ninguém escutou. Preferiram o conforto da mentira ao dor da verdade. Preferiram continuar nas festas do que enfrentar o arrependimento. Preferiram rejeitar o profeta em vez de rejeitar o pecado. Amós se tornou a voz que ecoou no deserto moral de Israel. Uma voz ignorada, desprezada, calada, mas não esquecida. Amós não foi um profeta famoso. Não realizou milagres. Não escreveu grandes discursos políticos. Não foi respeitado em seu tempo. Mas sua mensagem atravessou séculos. Ela continua ecoando hoje como um alerta eterno. Quando um povo se afasta da justiça, se afasta da verdade, se afasta do arrependimento, ele se afasta do próprio Deus. Amós avisou, falou tudo o que precisava, fez tudo o que foi chamado a fazer. Mas ninguém escutou. E a história mostra o que acontece quando um aviso divino é ignorado. Se esta história falou com você, deixe o seu like. Isso ajuda este conteúdo a alcançar ainda mais pessoas. E se você ama mergulhar em narrativas bíblicas profundas e emocionantes, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe sua vida e nos vemos no próximo capítulo dessa jornada.